Graças nós damos a Deus, meus irmãos, porque o mesmo Espírito Santo que estava sobre Paulo está sobre nós, está em nosso meio aqui. E por isso, assim como os efésios foram livres de feitiçarias, de idolatrias, de todas as consequências dessas coisas, nós podemos ser livres também desses espíritos imundos que enganam os homens. E agora nós vamos ler sobre outros gentios que, assim como os efésios, se converteram ao Senhor. Nós vamos para a nossa série de mensagem Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós estamos hoje na parte 4. O título de nossa mensagem é Um Novo Egito e um Novo Êxodo. Um novo Egito e um novo Êxodo. E nós vamos ler a partir de Mateus capítulo 1, verso 24, e nós vamos terminar de ler no capítulo 2, verso 23. Diz assim: E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que eu também vá ou eu adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com a grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Estava lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz:
Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuram a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aí. Amém. Então, meus irmãos, só algumas orientações iniciais sobre como acompanhar um sermão. Todos os sermões são, ou pelo menos deveriam ser, baseados em textos bíblicos. Então, sempre que a gente for ouvir um sermão, mantenha as suas Bíblias abertas, acompanhando o que eu estou dizendo como forma de interagir espiritualmente com aquilo que você está ouvindo e recebendo no seu coração, com fé, com esperança, com amor, tudo aquilo que Deus tem para falar com vocês a partir deste texto, ok? Mas o que eu quero mostrar hoje para vocês nesse texto é que o Evangelho de Mateus, ele apresenta a história de Jesus como um novo êxodo. E ele apresenta Israel como um novo Egito. Então, no Evangelho de Mateus, o apóstolo está contando sobre a nova aliança. Por meio de Jesus Cristo, foi instituída uma nova aliança. Então, a Bíblia de vocês é dividida em duas partes. Tem o Velho Testamento, ou Antigo Testamento, e tem o Novo Testamento. Por que tem essa divisão no texto sagrado? Velho Testamento são os livros escritos antes de Cristo. Novo Testamento, os livros depois que Cristo veio ao mundo. E é dividido dessa forma porque quando Jesus veio ao mundo, ele instituiu uma nova aliança, um novo pacto. Então, aliança, a ideia de pacto, Deus tem na Bíblia alianças com os homens. E a chamada antiga aliança, Jeremias 31 tem a profecia sobre a nova aliança. Quando Jeremias 31 fala dessa nova aliança, ela fala que a nova aliança, ela substituiria a aliança feita com Moisés. E existem determinadas diferenças entre a aliança feita com Moisés e a aliança feita com Cristo, que é a nova aliança. Tem algumas diferenças, porém as diferenças têm que ser determinadas pela própria Bíblia. Então, por exemplo, existem alguns grupos do mundo que eles dizem o seguinte: olha, na velha aliança, na aliança mosaica, você não podia cultuar a Deus através de imagens. Aí eles vão dizer, mas na nova aliança isso mudou, porque Jesus se fez homem, então agora você pode cultuar Deus através da imagem de Jesus. Tem grupos que falam isso. Qual o problema com esse argumento? Porque essa não é uma diferença que a Bíblia aponta entre as duas alianças. A Bíblia aponta que na nova aliança continua essa mesma proibição. A gente acabou de ver lá em Atos e outras passagens também. Da mesma forma, existem alguns grupos hoje, no Brasil e no mundo, que eles vão dizer, por exemplo, na aliança mosaica, a prática homossexual era pecado, mas agora na nova aliança, na aliança da graça e do amor, que não tem mais nada a ver com aqueles livros antigos, esse não é mais pecados. Se vocês começarem a observar, tem muitas heresias, tem muitos falsos ensinos que se baseia numa diferença errônea entre a antiga e a nova aliança, uma maneira errônea de diferenciar.
Isso não quer dizer que não existam diferenças. Existem diferenças. Mas as diferenças é a Bíblia que ensina qual é. Não sou eu, nem é você que fica inventando diferenças porque eu quero. Inclusive, vou dar um terceiro exemplo. No kardecismo, né? Os kardecistas, eles vão dizer que essa proibição de ser médium ou de receber espírito era uma proibição do tempo de Moisés, mas que na nova aliança, no Novo Testamento, agora isso é permitido, o que antes era proibido. Então, se vocês parar para prestar, tem muitos ensinos errados, falsas religiões, que eles vão entrando por essa brecha. Eles vão entrando por essa brecha, aí eles vão demonizando o Velho Testamento e vão colocando Jesus contra o Velho Testamento. Agora Jesus, ele é o quê? Ele é graça e ele é amor. Como se antes não tivesse graça ou amor. Então, presta atenção nas verdadeiras... Existem verdadeiras diferenças, mas você tem que aprender as diferenças com Jesus e com os apóstolos, não com o que o mundo estabelece. Então, nesse contexto, eu quero que vocês percebam que a forma com que Mateus conta a história da nova aliança, do Novo Testamento, a história de Jesus, é apresentando diversas semelhanças com a maneira que foi instituído a aliança mosaica. Então, antes de adentrar mais detalhadamente no texto aqui, eu quero resumir essa semelhança. Preste atenção que existe uma semelhança aqui entre Jesus e Moisés, porque Jesus, ele correu o risco de morrer quando ele era criança. Porque o rei Herodes, o rei Herodes, você viu que ele queria matar Jesus. Quando ele mandou matar aqui todas as crianças lá de Belém, da redondeza, a intenção dele era matar Jesus. Por que Jesus não morreu bebê? Porque Deus deu livramento, né? Existiu aí um sonho espiritual, Deus avisou para José, através de um sonho, que ele tinha que fugir. E aí Jesus foi salvo ainda bebê. Se você lembra de Moisés, isso também aconteceu. Moisés não é exatamente a mesma coisa, mas Moisés também. Você lembra que lá no tempo que o povo de Israel escravo do Egito, Faraó mandou matar os bebês israelitas e Moisés só não morreu por um milagre. Não foi isso? Só não morreu por um milagre. Deus também usou os seus meios para livrar Moisés. Então tem essa semelhança. Além disso, perceba a seguinte semelhança. A ideia de que Jesus, e na verdade toda a família real aqui, eles precisam fugir de Israel. Eles precisam fugir de Israel para não morrer e depois eles retornam. Isso lembra duas coisas lá no Êxodo original. Primeiro que Moisés, para não morrer, em determinado momento da vida dele, ele teve que fugir e ele ficou 40 anos vivendo em outra terra. Ele teve que fugir do Egito e também, mais tarde, o povo todo foge do Egito para fugir da escravidão. Então, esse é o significado da palavra êxodo. Êxodo significa saída. Saída. Então, você tem essa ideia de que Moisés não era bem-vindo no Egito e o povo de Israel não era bem-vindo, eles tiveram que fugir. É a mesma ideia aqui de Jesus e a família real tendo que fugir de Israel. Isso significa que Herodes, então, Herodes aqui, ele é como quem? Ele é como Faraó. Jesus é como Moisés, e aí vem outra má notícia. Israel é como o Egito. Se você prestar atenção na maneira que Mateus mostra Israel, a nação de Israel no tempo de Cristo, era parecido com o Egito. Era como se espiritualmente tivesse se tornado o Egito. Herodes espiritualmente era Faraó. Então, inclusive, se você acompanhar a ordem dos eventos. Então, você tem a fuga do Egito, do Novo Egito, que é a fuga de Israel. Israel, o Novo Egito, está fugindo. Se vocês forem depois para o capítulo 3, Jesus é batizado. Jesus passa pelas águas. Jesus sendo batizado, vocês lembram aqui 1 Coríntios 10,
diz que o batismo cristão é semelhante a Moisés passando pelo mar. Então, Jesus teve que fugir do Egito, quer dizer, fugir para o Egito, porque agora Israel é espiritualmente o novo Egito. Depois Jesus passa pelas águas, que é equivalente a Moisés passando pelas águas. E depois que Jesus passa pelas águas, ele foi para onde? Ele foi para o deserto, que é igual Israel no Velho Testamento. Eles passaram pelo mar e foram para o deserto. Depois que Jesus foi para o deserto, capítulo 4, o que Jesus faz no capítulo 5? Ele sobe no monte, Sermão do Monte. E o que Jesus faz em cima do monte? Ele ensina a lei de Deus. É igual Moisés, que subiu no monte para receber a lei de Deus. Então vocês veem que toda a história de Jesus, desde quando ele era bebê, o apóstolo Mateus apresenta essa história com muitas semelhanças com a história de Israel lá no Êxodo. Sendo assim, a nova aliança, ela tem muita semelhança com a antiga aliança na maneira que ela foi estabelecida. Algumas pessoas vão dizer, por exemplo, assim, a aliança mosaica teve uma libertação física. Olha, presta atenção nessa maneira que alguns comparam, eu vou te ensinar por que está errado. Alguns vão dizer, a aliança mosaica tinha uma libertação física de uma escravidão física, e a nova aliança é uma libertação espiritual de uma escravidão espiritual. Esse pensamento está errado. Por que está errado? Porque as duas alianças, a mosaica e a nova aliança, inclui uma libertação espiritual e uma libertação física. Então, se você voltar lá na aliança mosaica, eu acho que a aliança mosaica é só uma libertação física. Não, isso não é verdade. Você lembra que quando Deus enviou as pragas, ele falou, eu estou julgando os deuses do Egito. Não é só eu estou julgando a matéria do Egito, eu estou julgando os deuses. Ou seja, os demônios egípcios estão sendo julgados. E da mesma forma, quando Deus liberta o povo da escravidão física, ele também diz para eles, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, ele está libertando o espírito deles dessa escravidão de falsos deuses, porque ele está espiritualmente ensinando a servir o Deus verdadeiro. Então, o êxodo não é só uma libertação física. Pelo contrário, quando Moisés foi falar pela primeira vez com o faraó, ele falou com o faraó, deixa o meu povo ir para que me adorem no deserto, para que me adorem. Ou seja, a adoração, a liberdade espiritual de adorar a Deus fazia parte do êxodo também. Então não é uma preocupação só com o físico, mas era uma preocupação com o físico também. Também. Porque a libertação espiritual traz outros tipos de liberdade. Na verdade, a liberdade espiritual é o fundamento dos outros tipos de liberdade. E vocês vão ver que o Novo Testamento também tem as duas coisas. O Novo Testamento, assim como a Aliança Mosaica, também não é só espiritual. Talvez você não tinha olhado por essa ótica. Por quê? Porque a nova aliança, ela é em primeiro lugar espiritual, em primeiro lugar, não somente. Uma coisa é ser primeiro, outro dizer que não tem outros. Então, em primeiro lugar, a aliança, nova aliança é sim espiritual. É a libertação dos pecados. É a libertação espiritual a demônios. É o novo nascimento para servir a Deus. Mas a aliança mosaica também era assim. Repetindo, a aliança mosaica também era para servir a Deus. E na nova aliança também existe um êxodo físico. Na nova aliança também existe uma liberdade física. Em primeiro lugar, Jesus fugiu fisicamente. É claro que Jesus era bebê aqui, né?
José levando a família dele, mas eles fugiram fisicamente de Israel. E existe um rei físico que está sendo rejeitado. Eles não dizem assim, ó, não, olha só, Jesus nasceu aqui, mas vamos ficar aqui porque é tudo espiritual, não precisa se preocupar se vai matar, se não vai matar, é tudo espiritual. Não, eles fogem. E no resto do Novo Testamento, existem a fuga dos cristãos de Israel. Os cristãos também, mais tarde, vão fugir de Israel fisicamente. A primeira fuga dos cristãos é a fuga de Jerusalém em Atos 9. Em Atos 9, quando o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, né? Antes de ser apóstolo, ele perseguia a igreja. O que os cristãos fizeram? Eles fugiram. E Jesus também profetizou, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, que quando Jerusalém fosse cercado de exércitos, os cristãos deveriam fugir, e quando eles fugissem, Israel seria julgado. Por que Israel seria julgado? Porque Israel é o novo Egito, e Deus enviaria pragas contra o novo Egito, mas eles tiraria o seu povo eleito de lá. Então existe na nova aliança também não só a ideia da libertação espiritual, mas a ideia de que o povo precisa ser livre também de ditadores, de reis opressivos, de maldades, de homens que querem matar todas as crianças. Isso também é uma liberdade que Deus concede. Ou seja, o cristão, ele não é, deixa eu falar isso de outra forma, nos dois testamentos, Deus e o Espírito vêm em primeiro lugar, o culto vem em primeiro lugar, a adoração, a comunhão com Deus, a remissão dos pecados. Mas a comunhão com Deus, a remissão dos pecados, traz outras liberdades contigo, porque Deus intervém. E o crente nos dois testamentos não deve ser um alienado, ou um bitolado, ou um ignorante que vive como se o mundo material não fosse importante. É outra heresia. Dizer que as coisas materiais não são importantes é heresia, porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Então Deus se preocupa com a sua saúde, Deus se preocupa se os nossos crianças estão sendo mortos por algum rei doido. Então, eu estou aqui mostrando para vocês que os dois testamentos têm essa preocupação com o espiritual, em primeiro lugar, mas também com o material. Se você negar uma dessas duas coisas, vocês vão estar negando importantes verdades bíblicas. Importantes verdades bíblicas. Alguns anos atrás, eu vi uma pessoa que disse, eu sou viciado, eu fumo, acho que era 2 ou 3 maços de cigarro que essa pessoa dizia que fumava, todos os dias. E ela falou assim, não tem problema, porque Deus se importa com a minha alma. Deus se importa com a minha alma, meu corpo vai voltar para o pó. Então, sabe, essas mentalidades assim não são bíblicas, porque o nosso corpo vai ressuscitar também. Por que nosso corpo vai ressuscitar? Porque Deus tem interesse na matéria, no material também, nas coisas materiais. Então, tendo dito disso, nós vemos aqui que nós estamos lendo aqui, então, a história de como a nova aliança começou. E é claro que ao longo de nossos sermões eu vou falar sobre mais detalhes sobre essa diferença entre a nova e a velha. Mas esses são os eventos que vão conduzir ao estabelecimento da nova aliança. E aí vocês têm o nascimento de Jesus, e eu quero que vocês observem o seguinte detalhe. No verso 25, fala que Maria deu à luz seu filho, né? Seu filho primogênito. No verso 1 do capítulo 2, Jesus já nasceu, né? Jesus já nasceu. E aí muitas pessoas, elas entendem que esses magos, eles chegaram no momento que Jesus nasceu. Só que o texto não diz isso. O texto não diz que eles chegaram no momento que Jesus nasceu.
No final do capítulo 1 diz que Jesus nasceu. No verso 1 diz, tendo nascido Jesus, mas ele não diz exatamente quanto tempo já tinha passado. É o primeiro detalhe que eu quero que vocês vejam, que muitos erram. E outro detalhe também, ele diz assim, ó, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, quem é que veio do Oriente a Jerusalém? Uns magos, não é isso que está escrito? Vocês estão vendo escrito aí 3, não está escrito que eram 3. Então, muita gente acha que é 3, mas não diz que é 3. Então, poderia ser 4, poderia ser 10, poderia ser 12. Por que as pessoas acham que é 3? Porque no verso 11, veja no verso 11, eles levam 3 presentes. Ok? Mas isso é uma falsa inferência, porque 3 presentes não quer dizer que eram 3 pessoas, que cada um tem que levar seu presente. Pode ter sido 3 ou não, eles podem ter sido 10 pessoas e vão falar, ó, vamos fazer uma rachadinha aqui para a gente comprar 3 presentes. Então, o que eu quero que vocês reflitam agora por isso? Se a Bíblia não diz algo, parem de ficar especulando. Se Deus não quis que você soubesse algo, é porque Ele não quis que você soubesse. Aí as pessoas focam no que elas não sabem, focam no que a Bíblia não diz, cria toda uma teoria em cima disso, mas as coisas que a Bíblia diz já não se preocupa. Não é interessante isso? Fica o tempo todo martelando em algo que não está escrito. Meus irmãos, se contentem com o que está escrito. Então, quantos magos foram até lá? Eu não sei, você não sabe, e ninguém sabe, exceto essas pessoas que estavam lá. E elas já estão no céu, né? Então, não tem como perguntar. E outra coisa, no verso 11, onde é que esses magos, onde é que eles chegam? E entrando na casa, tá vendo que eles chegaram na casa? Bom, pergunta, Jesus ele nasceu numa casa? Quem responder errado, vocês estão muito mal, tem que ler a Bíblia. Jesus não nasceu na casa, Jesus nasceu na manjedoura. O que significa? Que eles não estavam mais na manjedoura. Eles já tinham saído da manjedoura. Se você ler o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas fala de Jesus na manjedoura. E fala quem foi visitar Jesus na manjedoura. Foram os pastores. O Evangelho de Lucas, uma vez eu vi na internet assim, ó, contradições bíblicas. Tem pessoal que dedica a vida a ser um fracassado e uma das maneiras de se tornar um fracassado é tentando encontrar a contradição bíblica. Não existe contradição bíblica, mas olha só o que o cara falou. Isso normalmente é adolescente desocupado. Mas a Bíblia se contradiz. Por quê? Porque uma hora Lucas diz que quem foi visitar Jesus foram os pastores. E Mateus diz que foram os magos. Ele encontrou essa contradição. Problema, não diz que não foi no mesmo lugar. Então Lucas está contando uma situação, que no momento que Jesus nasceu, antes dele completar 8 dias, foram os pastores. Em nenhum momento é dito que tinha nenhum mago lá. Tá? Então, não misturem as histórias. Da onde que esse cara tirou que isso é uma contradição? Porque, em vez de ler a Bíblia, ele fica vendo imagens no Natal. E no Natal, tem aquelas pinturas, né? Aqueles quadros que eles botam os magos lá. Mas eles não estavam lá, eles foram visitar Jesus na casa, ou seja, já tinha nascido, já tinha ido para casa. E depois eu vou mostrar que ele já tinha 2 anos de idade, tá? Então, além de não ser o momento do nascimento, tinha 2 anos de idade. E outro detalhe aí, no verso 1, uns magos, né? Uns magos. Vocês estão vendo alguma coisa aí sobre rei? Também não diz nada sobre reis magos. Olha só, entre um mago e um rei é muita diferença, né? Então não diz nada sobre rei, não diz que eram 3, nem foi na manjedoura. Bom, espero que eu tenha arruinado o seu presépio de Natal. E agora você fala, puxa, aquele presépiozinho, vou ter que jogar fora, tá tudo errado. Mas a outra coisa que a gente tem que se perguntar aí no texto é, por que acredito que eles são magos?
É dito que eles são magos porque eles são magos. Mas isso causa um pouco de estranheza para algumas pessoas, que as pessoas perguntam, lá no Velho Testamento, não diz que é pecado magia, é pecado feitiçaria, esse tipo de coisa. Não é dito no Velho Testamento que é pecado? E é aí que alguns vão falar, antes era pecado ser feiticeiro, agora está liberado aqui os magos. Mas aí que entra outro problema. Na verdade, este texto aqui, vocês vão ver que implicitamente ele está condenando a ideia de ser magos. Eu vou mostrar por quê. Vou dizer qual é o ponto desse texto. Vejam que Jesus, ele nasceu sendo da casa de Davi. E existe essa revelação aí de que Jesus, ele é o Cristo. E nós já falamos aqui que havia promessas sobre a descendência de Davi. Então, você não pode ter uma situação, para pensar, tem todas as promessas de Deus, aí quando Deus cumpre a promessa dele, nasceu o filho da virgem, todo mundo fica preocupado com isso. Olha só, verso 3, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. A pergunta é, por que eles estão perturbados se é uma promessa de Deus se cumprindo, se é a profecia de Deus se cumprindo? E aí a gente tem que lembrar do seguinte, em primeiro lugar, Deus escolheu a casa, a família de Davi para reinar sobre Israel. Quer ver sobre isso? Volte lá em Jeremias. Volte em Jeremias. Isso aqui é muito importante para entender a questão dos magos, tá? Essa questão dos magos. É Jeremias 31. Abre primeiro Jeremias 31. Jeremias 31 tem uma linda profecia sobre a nova aliança. Inclusive, outras profecias lá de Mateus são citadas aí. Mas eu não vou ler tudo, eu só quero ler o verso 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Olha só que promessa incrível. Nos versos 36 e 37, Deus está, na verdade, do 35 até o 37, Deus está prometendo que Israel nunca deixaria de existir, esse povo nunca deixaria de existir. Ele diz assim, se falharem estas ordenanças diante de mim, ou seja, se deixar de haver dia e se deixar de haver noite, aí Israel vai existir, ou seja, nunca vai acontecer. É isso que Deus está falando. E no verso 37, se vocês conseguirem medir o espaço, é isso que ele está dizendo. Aliás, isso aqui é um texto muito interessante, porque o pessoal hoje em dia é outra raça de gente ignorante. Eles ficam dizendo que a Bíblia ensina que, na verdade, a Terra é plana e que o céu é só uma coisa pequenininha ali. Na verdade, a Bíblia ensina que o espaço é tão grande que o homem não tem como medir. Olha só que interessante. Se vocês conseguirem medir os céus, veja que céus está no plural, lá em cima, aí eu vou rejeitar Israel completamente. Ou seja, até hoje ninguém consegue medir o espaço, porque o espaço é tão grande e ele fica expandindo totalmente, não existe medição do espaço. Na verdade, esses telescópios que a gente tem, ele vê só uma parte pequena comparado ao tamanho que o espaço é. Os mais poderosos telescópios, a gente vê só uma parte do universo, de tão grande que é. Aí Deus está pegando esse tamanho e está falando,
Quando vocês conseguirem medir, aí eu vou rejeitar Israel por tudo quanto fizerem. E não é impressionante? Não é impressionante que Israel continue a existir até hoje? Olha só quanto que esse povo já sofreu na história. É Hitler querendo matar, é a União Soviética expulsando, querendo matar, os espanhóis. Ao longo de toda a história, Israel foi muito perseguido. Consegue acabar com esse povo? Não consegue acabar. Por quê? Porque esse povo é muito forte? Não. Porque Deus falou, este povo nunca vão conseguir acabar, eu vou sempre preservar. Então existem judeus no mundo até hoje. Agora, se você for no capítulo 33, Deus faz uma promessa parecida para a casa de Davi. Verso 25. Capítulo 33, verso 25. Primeiro vamos ler os versos 16 e 17. Diz assim: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará, o Senhor nossa justiça. Agora verso 17. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. E verso 25, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, ou seja, se deixar de existir dia e noite, e se deixar de haver estrelas no céu, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então você vê que existe uma promessa perpétua de que o reino sempre permaneceria na família pertencia por direito à família de Davi. E é por isso que, então, Herodes, vocês entenderam por que Herodes estava preocupado. Por que Herodes, volta lá para Mateus, está preocupado? Número 1, ele não é descendente de Davi. Ele não é descendente de Davi. Número 2, ele não é descendente de Jacó. Herodes era descendente do rei Esaú, quer dizer, do rei não, do irmão de Jacó, Esaú. Então, ele era descendente de Esaú, não era de Jacó, nem era de Davi. Logo, o reino não pertencia legitimamente a ele. Logo, ele tinha medo da casa de Davi. Aí se pergunta, como é que ele chegou lá? Ele chegou lá por aliança com os romanos. Então, os romanos dominaram Israel e colocou a família de Herodes no poder. E ao longo do evangelho, vocês vão descobrir, nós vamos descobrir que essa família era podre, essa família era terrível. Mataram João Batista, perseguiram os apóstolos, mas lá na frente a família inteira vai ser julgada. As mulheres dessa família eram amantes dos imperadores romanos. Mas, então vocês entenderam aí por que ele está preocupado. Porque tem essas profecias, essas promessas a respeito da casa de Davi. E aonde que entra a importância dos magos aí? Vejam bem, depois que esses magos chegam, Herodes, ele reúne os sacerdotes de Israel, verso 4. E congregado todos os principais sacerdotes, os escribas, perguntou-lhes aonde havia de nascer o Cristo. Perceba que Herodes, ele está querendo fingir que ele tem um interesse pela Bíblia. Ele está fingindo, ele está reunindo. Chegou o Cristo. No verso 8, eu também quero adorá-lo. Você vê que no verso 8 ele diz que ele também quer adorar. Ele também quer saber aonde é que está escrito na Bíblia. Aí o sacerdote diz, lá em Miqueias diz que o Cristo vai nascer de Belém. Ele falou, Belém. Então você vê que Herodes, e na verdade toda Jerusalém ali, existe um fingimento, um interesse fingido pelas coisas de Deus. Eu não vi esse povo aqui, todo mundo estava sabendo. Por que eles não foram tudo para Belém? Para adorar Jesus. Então era tudo interesse fingido. É aí que entra a parte interessante. Quem aqui não é fingido? São os caras de uma terra distante
e que são feiticeiros. Eles estão se convertendo. Então não está dizendo que é bom ser feiticeiro. Mas está dizendo, poxa, o próprio povo de Israel está desprezando e os feiticeiros do fim do mundo, ninguém sabe de onde esses caras vieram, estão buscando Jesus, estão se convertendo. Ou seja, quem você esperava que se converter? É isso que Mateus está mostrando. Quem você esperava não foi, e quem ninguém esperava estava ali. Não é assim que acontece muitas vezes até hoje? Ah, aquela pessoa ali é a ovelha negra da família, é o cachaceiro, é o não sei o que lá, é o alcoólatra, é o caloteiro, é o homossexual. Aí quando você vê, essa pessoa chegou a Jesus primeiro. E quem você pensava que era o beato, muitas vezes o rejeita. Isso é um tema muito importante no Evangelho de Mateus. A conversão daqueles que não se esperava. Daqueles que não se esperavam. Então, quando é mencionado os magos aí, não é para dizer que ser um mago é bom, mas é para comparar, ó, é igual quando vai falar as prostitutas se convertendo. Vamos ver em outras partes do Evangelho de Mateus, as prostitutas, os publicanos e os fariseus e os sacerdotes não estavam se convertendo. Estavam botando Jesus para ser crucificado. Então, que essa passagem nos ensine que a conversão, como uma obra soberana da graça de Deus, ela pode alcançar qualquer tipo de pessoa. Todos os tipos de pecadores podem vir ser alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus, ela abrange todas as classes de pessoas. A graça de Deus, ela abrange não só quem a gente acha, eu acho que essa pessoa aqui tem mais chance porque ela é assim assado. Meus irmãos, Deus conhece coisas sobre o coração dos homens que vocês não conhecem, e por isso que vocês fazem essas análises errôneas. Então, esses magos aqui saíram, sabe-se lá de onde? Do Oriente. Oriente aqui quer dizer muito longe para lá. É igual hoje, né, de falar Oriente. Pode ser Índia, pode ser China, tudo Oriente. Né? Mas eles saíram do Oriente. E outro ponto interessante é que, veja que Deus revelou a eles o lugar em que estaria Jesus por meio de uma estrela. Essa questão da estrela aí, ela envolve profecias do Velho Testamento também. Mas o que eu quero chamar a atenção é que os pecados dos homens, os pecados que os homens cometem, envolvem deturpações de coisas que Deus criou para ser de uma forma e o homem deturpa. Então, por exemplo, Deus criou o homem como alma, espírito. Quando o homem morre, o corpo volta para a terra e a alma vai para o céu ou vai para o inferno. E é assim que é. Então, existe uma alma e, além disso, existe um amor que você deve ter pelas pessoas. Você ama sua mãe, você ama seu irmão, sua esposa, seus filhos. Isso aí tudo é verdade, o que eu acabei de dizer. Como é que o ser humano ele deturpa isso? Ele vai querer conversar com o morto. Ele vai querer chamar pela alma do morto. Aí você falou, a alma do morto não existe? Existe, mas não é dessa forma que você vai lidar com o seu luto. Outras coisas também. Todos os pecados que você vai ver que lidam com coisas que Deus realmente criou e o homem vai deturpar de alguma forma. Ah, mas eu amo o meu filho. Ele não tem o espírito? Então por que eu não posso falar com o espírito? São deturpações. Da mesma forma, a Bíblia proíbe tentar prever as coisas com base nas estrelas. Então, um dos pecados condenados pela Bíblia é você querer prever o futuro ou prever como que as pessoas são, o pensamento das pessoas com base nas estrelas. Isso é muito comum na nossa cultura, né?
Como é que a gente chama isso na nossa cultura? Signos, ok? Signo é isso. Signo, você diz assim, ó, o que é um signo? Signo são estrelas. Para quem não sabe, signos são estrelas. Aí você vai lá no jornal, você pensa assim, ó, nasci em setembro, então meu signo é Libra. Libra. Então, se eu nasci de Libra, quer dizer que eu sou assim, 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 assado. Ó, eu sou escorpião, não mexe comigo não, que eu sou escorpião. O que você está dizendo? Você quer dizer que você está usando as estrelas, que são os signos, para determinar como que as pessoas, como vai ser seu dia. Hoje, eu estou meio encalhado, mas hoje eu vou paquerar, porque diz que eu vou ter sucesso no romance, só se eu for de Libras. Se for de outra coisa, fique caladinho em casa, que senão vai dar briga. É assim mesmo, são signos, né? Você vê nos jornais. Pelo amor de Deus, esqueçam isso, tá? Se você esqueçam, você não tem signo nenhum para começo de conversa, não tem nenhum signo. Pare de ler essas besteiras nos jornais e pare de pautar a sua vida com base nisso. A culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas. Esqueçam, se arrependam. Você não tem signo nenhum porque as estrelas não controlam a sua vida. E o que isso tem a ver com... Agora vamos para a realidade. Na Bíblia, por que o homem não pode tentar controlar ou prever com base nas estrelas? Porque as estrelas pertencem a Deus e é Deus quem usa as estrelas para os seus fins. Então, toda forma de ocultismo, ela tenta ter acesso a algo que só Deus pode ter. Vou conversar com o morto, vou jogar uma carta aqui e vai dizer o futuro. Tudo isso é demoníaco. Jogar carta, tentar adivinhar, tarô nas estrelas. Por quê? O futuro pertence a Deus, então você não pode ficar tentando manipular. As estrelas pertencem a Deus, os mortos pertencem a Deus, essas coisas pertencem a Deus, então é Ele que diz como é que vai ser. Então, o ocultismo é uma tentativa de ter acesso às coisas que é Deus e sua soberania. Então, quando Deus ele usa a estrela aqui, ele não está justificando o ocultismo, mas pelo contrário, ele está colocando a estrela a serviço dele. Então, Deus usa a estrela como ele quiser. É igual lá na passagem que Jesus ele tem um encontro com Elias e Moisés. Encontro com Elias e Moisés. Deus é quem manda nos mortos. Deus é quem manda nos mortos. Então, se Deus quiser que o morto ressuscite, ou quiser que o morto vá para o céu, para o inferno, Deus faz o que ele quiser. Não é o homem. O pecado não é que não exista um espírito. O pecado é o homem querer ter acesso a essas coisas por sua autonomia. Então, quando Deus usa uma estrela, ele está declarando sua soberania sobre as estrelas. Sou eu quem manda nas estrelas. Eu uso as estrelas para o que eu quiser, não é vocês, ocultistas, que não descobrem nada. Isso aconteceu lá, vocês lembram no tempo de Daniel? Daniel lá estava no Oriente, inclusive, na Babilônia, e Nabucodonosor teve um sonho espiritual, inclusive, e você sabe que isso faz parte para muitos ocultistas também. Eu tive um sonho tal. Isso faz parte de religiões falsas. Mas Deus falou que Deus mostrou que ele era o dono dos sonhos. E ele usou o sonho na sua soberania. Então, na Bíblia é assim: os homens pervertem as coisas, mas Deus usa para a sua glória. E nesse contexto, eu quero falar aqui um pouco sobre José. Você vê aí que os magos, eles foram até a casa e depois disso, eles foram no verso 12, por divina revelação avisados no sonho para que não voltassem para junto de Herodes. Partiram para a sua terra por outro caminho. Então eles foram embora, eles foram avisados por meio de um sonho. Então você vê que nesse capítulo aí tem vários sonhos.
Só fazendo um detalhe aqui, alguns perguntam, esses magos, eles eram profetas, José era profeta? Eles não eram profetas, tá? Eles não eram profetas. Esses sonhos aí, eles não eram para que esses homens fossem profetas, eram avisos que eles receberam, mas um profeta, ele não só recebia não era só porque ele tinha uma experiência espiritual, mas o profeta, ele era enviado ao povo para anunciar uma palavra de Deus que tinha que ser obedecida por todo mundo. Então, era mais do que o que está acontecendo. Então, nesse período aí, a gente vai ver, por exemplo, João Batista é um profeta. João Batista, ele foi enviado ao povo. Então, o profeta incluiria um envio para proclamar ao povo. Não foi isso que José fez. Mas falando agora um pouco mais sobre José, ele de fato ele recebeu esses avisos. Eu quero que vocês observem que no verso 13, depois da parte aí dos magos, no verso 13, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga. Então aí você vê que o anjo apareceu a José, novamente foi um sonho, igual no capítulo anterior, e vocês veem no verso 19 de novo, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José. Então você tem 3 situações de sonhos espirituais de José, sem contar os magos. Quase que eu falei reis magos. Olha o costume, né? Os magos. Mas observe o seguinte, que em todas essas ocasiões, Deus envia o anjo a José. Ele não envia o anjo para falar com Maria sobre isso, ele envia para José. Por quê? Porque José era o cabeça da família. Então observe que o tempo todo José é tratado como líder da família. E aí entra uma questão importante, que vai ser o último assunto que eu vou falar aqui hoje. Dentro dessa questão de José, eu comecei a ler aqui no capítulo 1, verso 24, né? Diz assim no verso 25, e não a conheceu, quer dizer, não a conheceu Maria, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, uma questão que alguns têm alguns creem, algumas pessoas acreditam, na verdade muitas, né? Não é algumas não, muitas. Muitas pessoas acreditam que Maria, ela não só permaneceu virgem até Jesus nascer, mas que ela permaneceu virgem até a morte. Então, muitos a doutrina da perpetuidade da virgindade de Maria. E a gente precisa se perguntar se é bíblico, se é correto crer que Maria permaneceu sempre virgem até a morte dela, né? À primeira instância, alguns podem argumentar assim, não é pecado se uma pessoa permanecer virgem até a morte. Qual o problema disso? Por que a gente estaria preocupado com a virgindade de alguém? E eu vou mostrar por que essa questão de fato é importante no contexto da questão de José. Por quê? Porque o texto não diz que José não casou com Maria. Diz que ele se casou com ela, se casou com Maria. E no capítulo 2, quando a gente lê sobre essa fuga para o Egito, ou seja, fugindo do Egito espiritual, que é Israel, para o Egito literal, essa fuga, esse retorno, todo o tempo, o que José está fazendo? Inclusive a partir desses sonhos espirituais que ele está tendo com o anjo. Ele está agindo como um verdadeiro marido e como um verdadeiro pai. Vocês têm que entender que José está fazendo seu papel de homem. Porque até então José, ele queria o quê? Sair fora. Ele falou assim, nascido de uma virgem, não estou acreditando nisso não, estou indo embora.
Agora veja bem. Por trás dessa ideia de que Maria é sempre virgem, implicitamente existe uma ideia de que o casamento dela não era real e algo mais profundo. Para pensar. Por que um casal se casaria e não teria relações? Por que eles se casariam e não teriam relações? Porque o verso 25 diz, e não a conheceu, conhecia aí ter relação, tá? É a forma arcaica de falar de relação íntima. E não a conheceu, ou seja, não se relacionou com ela, até que ela deu à luz ao filho. Ou seja, quando até que Jesus nasceu. Ou seja, ela deu à luz Jesus virgem, e Jesus nasceu, e aí ele a conheceu. Ou seja, recebeu ela como sua esposa. Aí a pergunta é, por que ele iria recebê-la como esposa? Por que ele não teria? Não precisa nem entrar nesse texto aqui, mas faça essa pergunta. Por que duas pessoas se casariam e não se relacionariam? E tem mais, se isso acontecer, isso às vezes acontece, tem casais que se casam e não se relacionam, mas isso é porque tem algum tipo de problema. Existem casais que não se relacionam porque tem problemas, seja problemas médicos, seja às vezes pecados e assim por diante. Mas por que eles não se relacionam? A raciocínio de quem acredita assim, né, é que Jesus era Deus. Então, é como se Maria ela se tornasse muito santa, e ela é tão santa que ela não faz mais isso. E aí eu vou te dizer por que isso é tão perigoso. Porque é uma ideia de santidade em que ser santo é ser cada vez mais afastado e enclausurado. E não fazer coisas normais. Perceba que implícito nessa ideia é que quanto mais santo você é, como se você se tornasse menos humano. Na verdade, isso produz uma ideia, à medida que isso é criado na cultura, isso produz uma ideia, é que quanto mais Jesus está próximo, mais nós nos tornamos alienados, desprezamos a matéria e desprezamos os nossos deveres. Para pensar. Ou seja, Jesus entrou na família e agora eles não são mais um casal normal. É isso que está sendo dito. Eles não são mais um casal normal. José, que até então era um homem romântico, eu já disse aqui, podia até citar poemas do seu tataravô Salomão, lá em Cantares. Ou você já acha que José não amava Maria? Tipo assim, ó, vou noivar com ela, mas já estou sabendo aqui que ela não vai querer nada comigo, porque vai entrar Jesus. Não, o homem, ele estava apaixonado por ela. Aí entrou Jesus na família, aí não tem mais nada disso. Aí fica você, Maria, no canto, José no outro, porque a gente é muito santo para fazer. Está vendo que isso é uma noção deturpada de santidade? Então, o que a gente está discutindo aqui não é somente a questão de se alguém é virgem ou não. Essa discussão implica até o que você entende por Jesus entrar em uma família. O que você entende que isso causa? E esse entendimento errado está presente em muitas famílias até hoje. Agora eu sou crente, então não vou trabalhar tanto assim. Eu não vou me preocupar tanto com a minha família assim, não vou ficar muito com a minha mulher, porque isso aí é impuro. Vou só ficar trancafiado, orando, jejuando e sendo o mais esquisito possível. Quanto mais esquisito você é, mais santo. Não tem muitos que têm essa noção de santidade assim? E ser santo é desumano. Eu quero mostrar para vocês que a verdade é o contrário. A verdade é que quanto mais perto de Jesus, mais humano você se torna. Porque Jesus é o verdadeiro homem.
Então, Jesus, obviamente, não poderia se casar com ninguém, porque Jesus é Deus e seria como o pai se casando com a filha. Então, por isso Jesus não se casou com ninguém, porque todo mundo que existe é criatura dele. Então, seria como se ele, qualquer pessoa que ele se casasse, todo mundo tinha que ver ele como Deus, não só como homem, mas como Deus. Maria não é uma deusa nem José. Veja que esse erro foi condenado por Paulo aos Coríntios. Abre em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Eu não vou ler tudo aqui não, mas eu vou resumir. Paulo aqui, ele fala sobre celibato. Sobre celibato, sobre casamento, sobre viúva, sobre solteiro, várias coisas dessas. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia ela fala mais sobre os assuntos de sexualidade mais do que muita gente percebe. E uma coisa, hoje tem o debate sobre a questão dos transgêneros, né? Transgêneros. Aí muitos vão falar que essa discussão é uma discussão moderna, que agora a gente virou muito moderno. Eu vou provar aqui que Jesus falou diretamente sobre transgêneros do Evangelho de Mateus. Não hoje, mas em outro sermão. Ele falou diretamente, inclusive sobre pessoas que nascem com defeitos nos órgãos. Ele falou diretamente sobre isso. A gente vai ver isso lá na frente. Mas a Bíblia ela fala muito sobre essas questões. A maioria desconhece os textos, às vezes até vive crises por não conhecer os textos que tratam dos assuntos. 1 Coríntios 7, verso 4. Ele diz assim, ó: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Aí os homens falam, agora eu gostei, eu que mando. Né? Só que aí fala também que, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Ou seja, o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Ou seja, quando está casado, um pertence ao outro. Por isso que adultério é pecado, porque o adultério é uma forma de roubo, né? Você está roubando, se apropriando. Quando uma mulher ela se deita com um homem casado, aquele homem pertence a outra mulher, a esposa dele. Corpo, você vê o corpo. Agora, olha só no verso 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então ele está dizendo aí, deixa eu tentar explicar isso daqui. Ele está dizendo que o casal, eles devem se relacionar com frequência. Com frequência. E só dá uma pausa, porque tem que jejuar e orar mais um pouco. Então você vê que a santidade aqui, ela não leva ao casal ser celibato, nós não vamos fazer mais nada. Pelo contrário, a santidade faz com que aumente a relação. Ou seja, o casal tem que estar sempre unido e se relacionando com regularidade. Deixa eu tentar falar de outra forma. Se você está se relacionando pouco e você não tem uma condição médica ou algum problema, é pecado. Olha só como que se inverte as coisas. Ser santo é visto como sujo. Pelo contrário, está dizendo que o santo tem que fazer com essa regularidade. Porque senão Satanás vai te tentar. Está vendo como existe uma noção deturpada de santidade? Aí ele diz, verso 4, o corpo pertence ao outro. Verso 5, vocês têm que sempre andar juntos. Então, a pergunta é,
Maria, ela seguia isso? José, eles seguiam isso? Ou eles não liam as cartas? Você acha que eles não liam? Você acha que Maria não lia as cartas dos apóstolos? Mas tem mais uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Eu já desmistifiquei aqui, ó, a ideia de que era 3 reis magos, né? Deixa eu derrubar outra coisa aqui. Vamos para o capítulo 9. Vocês estão em 1 Coríntios, capítulo 9. Olha só, quando vocês pensam em Jesus, eu falo assim, ó, Jesus e os apóstolos. Aí você imagina muita influência de filme, muita influência de quadros, imagens. Aí você pensa assim, Jesus andando por Israel, aleatoriamente, normalmente em um campo aberto, os 12 apóstolos com ele, e parece que eles estão vivendo uma grande aventura, onde ninguém parece que tem casa, não tem mais nada na vida, é só andar por aí, tá? Isso é uma visão errada. Porque onde quer que os apóstolos iam, sabe quem ia junto com eles? Suas esposas. Então, você já parou para pensar nisso? Quando você imagina os apóstolos, para fazer um exercício agora. Vocês imaginam as esposas deles sempre juntas? Ou você imagina um monte de homens sozinho, andando aleatório, como se eles não tivessem família? Ó, 1 Coríntios 9, já vai explodir isso na sua cabeça. Você sabe que o apóstolo Paulo realmente era solteiro. E esse homem apanhava tanto que ninguém queria realmente ser casado, não. Mas vamos lá. 1 Coríntios 9, verso 1. Não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não viu eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Verso 3. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Agora preste atenção no verso 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Por quê? Porque Paulo, era solteiro. O que ele está dizendo? Ele era solteiro. Mas ele fala, se eu quisesse, eu não tenho direito de ser como os outros apóstolos. E o que os outros apóstolos fazem? Eles têm esposas crentes que sempre vão com eles nas viagens. Está vendo que Paulo está dizendo que os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas, eram homens casados que tinham suas esposas. E eles, inclusive, recebiam salários por isso. Então, olha só como a gente vai criando ideias que não são bíblicas. E isso vai dando vazão. Tem um monte de pregador hoje em dia, tem um monte de pregador aí que vive viajando e não leva a mulher. E se vai perguntar, estou fazendo a obra. Não está fazendo igual o apóstolo Pedro, não. Não está fazendo como os irmãos do Senhor. E nem tem o dom do celibato. Aí vem o quê? O que Paulo diz que acontece quando o homem abandona o seu lar, não está presente? Paulo diz, é tentado por Satanás. É tentado por Satanás. Então veja bem. Eu quero que vocês criem na cabeça de vocês uma nova visão de José. Pode voltar lá para a gente finalizar. Uma nova visão de José. José era um homem de família. José era um homem próximo de Maria. E José era um defensor da sua família. Veja que José arriscou a sua vida fugindo para o Egito para proteger Maria e o seu filho Jesus. Não era filho biológico, mas era filho. A Bíblia diz que Jesus era filho de José. E que Jesus honrava José como pai. Filho adotivo. Vocês, homens, precisam ser como José, mas para a gente começar a criar uma concepção masculina saudável na nossa mente, a gente precisa largar
essas concepções que a gente tem dos personagens bíblicos que não é bíblica. Deixa eu falar mais claramente. José era um marido que cuidava da sua esposa em todos os sentidos, inclusive, como diz 1 Coríntios 7, se relacionando com ela regularmente. Quando ela estava em apuros, o anjo foi até ele e disse: José, defenda a sua família. É isso que o anjo está dizendo. José, defenda a sua esposa e o seu filho e fujam para o Egito. E José, sempre obediente e fiel. A gente criou na nossa cultura a mesma coisa, Pedro. Aí você imagina Pedro, um homem sozinho andando por aí, aleatoriamente. A Bíblia diz que Pedro tinha sogra, que ele tinha família. Em Atos capítulo 1, os apóstolos aguardando a descida do Espírito Santo. Quem é que diz que estava lá? Diz que estavam os 12 apóstolos e as mulheres. Atos capítulo 1. Mas você vê os quadros, está todo mundo sozinho. Não tem mulher nenhuma ali. É como se eles tivessem abandonado a família deles. É como se eles não se importassem com a família deles. Homens, sejam homens de família, e se homem de família santo, é promover, voltando para a ideia de 1 Coríntios 7, um lar onde existe alegria, e isso inclui a intimidade do casal. A intimidade do casal. Então veja que em tudo isso daqui, não existe essa visão de que Jesus entrou na família e agora vão ser uma família estranha. Agora eles não vão ser um casal de verdade. Pelo contrário, a ideia bíblica é que quanto mais Deus estiver presente na sua família, mais tem que ser alegre, feliz. Parem com essa ideia de que crente, santo, santidade é ser maluco. Ou se afastar da minha esposa. Eu estou aqui, eu sou casado com ela, porque você sabe que crente não pode se separar, né? Então aturo ela. E se acha santo por estar aturando. Você é diabólico. Você não tem que viver aturando, aguentando o outro. Isso é diabólico. Vocês têm que viver felizes, alegres-se e se relacionando o máximo possível. Se você não entendeu isso, você não entendeu o cristianismo. E eu vou finalizar lendo mais um texto de 1 Coríntios 7. Ó, verso 34. Ó, verso 33. Verso 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Então você está vendo que o casado ele tem que se preocupar em agradar a mulher. Não, eu vou ficar aqui aturando. Eu sou santo, eu não me divorcio. Ele tem que buscar agradar. Está vendo a palavra agradar? E outra coisa, você está vendo que a palavra do mundo aí, neste contexto do mundo, não é negativo. Cuidar das coisas do mundo aí é cuidar das coisas da vida cotidiana. Trabalhar, conseguir dinheiro, comprar um presentinho e agradar a mulher. Mas não é só homem não, tá? Ó, verso 34. Mas há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo do espírito,
Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. Gostei dessa parte. Então, a mulher, ela tem que fazer coisa para agradar o marido. Ah, você está reclamando. Esse arroz aqui só tem um mês que está feito. Se não gostou, faz você, seu desgraçado. Ela tem que buscar agradar. Vocês estão vendo que a ideia aqui, Paulo não está dizendo que do mundo, a palavra do mundo tem várias conotações no Novo Testamento, mas você está vendo aqui, né, que do mundo aqui, é as coisas da vida cotidiana. Por quê? Se ele não fosse casado, ele podia fazer igual Paulo. Paulo não ficava se preocupando em agradar a mulher. Jeremias, né, o profeta Jeremias era solteiro. O negócio de Paulo era pregar, ser perseguido. Você não viu lá em Éfeso? Né? Começou a multidão gritando por meia hora. E Paulo falou assim, vou lá no meio do povo para me explicar. E os discípulos falaram, calma, Paulo, seguraram Paulo, né? Mas Paulo não estava nem aí se apanhar, ele queria pregar. A vida dele era pregar, apanhar, fugir, aí saía fugindo da cidade. Os outros apóstolos não eram assim, não. Porque os outros apóstolos tinham que pensar, peraí, eu tenho que voltar para casa seguro. É isso que Paulo está falando. Quem é casado é assim, ele tem uma preocupação que o solteiro não tem. Eu mesmo, né? Antes de solteiro tinha coisa que eu não me preocupava. Agora eu tenho que me preocupar. Porque você é casado, tem que agradar a mulher. Tem uns caras aí que a gente vê por aí, a gente nem sabe se os caras tomam banho direito. Não tem preocupação com nada. Se você for casado, não é apenas assim, não. Não me importo. Mas quem disse que é para você se importar? É como agradar a mulher. Vocês estão vendo que José e Maria, eles são exemplos disso. Eu vou finalizar repetindo o que eu falei na outra semana. Parem de colocar pecados em Maria que ela não cometeu. Vocês estão vendo que esse pessoal que diz está honrando, na verdade está desonrando? Estão desonrando. Porque ela se tornou, pintaram ela como uma idólatra e como uma mulher que não liga para o marido. Que vive um casamento de fachada. Isso é honrar? Será que a gente não ficou doido com essas interpretações? Não, Maria e mulher, Maria e José são exemplo de casal. Eu quero que todos os casais sejam assim. Homens, seja um homem como José. Eu espero ser um homem como José. José é um exemplo para mim. E mulheres, sejam mulheres como Maria, a mãe do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por todos esses exemplos bíblicos que tu nos destes. Nós queremos ser verdadeiros santos e não santos de fachada. Nos dê, Senhor, capacidade de buscarmos a Jesus com a diligência que os magos buscaram. Não importa a nossa origem, o Evangelho era para todas as classes de homens. Todos os pecados, Jesus cobriu todos eles na cruz. E tendo sido salvos, queremos andar em novidade de vida. Queremos que as nossas famílias sejam como a de José e Maria. No nome de Cristo oramos. Amém.